eu coloquei aqui como, como título, né? Eu coloquei assim, as tentações diárias, né? Porque, porque assim, irmãos, é muito doloroso às vezes. Nós saímos, né? Nós acabamos de sair de uma luta muito pesada, né? E nós ficamos cansados, mas na sequência nós temos uma outra, né? Então, da mesma forma que Deus fala do maná diário, que para cada dia tem o seu mal, né? Esse mal, às vezes, e muitas vezes, é uma tentação que nós passamos a ter diariamente para que nós tropecemos. E aí, a cada tropeço, nós vamos ficando, né? Mais fracos, né? Então, eu gostaria de ler. Eu vou juntar dois trechos, né? Um no Antigo e outro no Novo Testamento, que é Gênesis 12, 1, e depois Mateus 6, do 31 ao 34. Né? Gênesis 12, 1 fala assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí em Mateus 6, do 31 ao 34, fala assim: Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Os irmãos podem não notar, né, semelhanças ou sequência nessas palavras, mas entendam. Deus chegou para Abrão, né? Ainda, né? Abrão, não o Abraão, né? Mas ainda Abrão. Ele falou para ele: vá. E ele não falou mais nada. Ele não sabia quanto tempo ele ia andar. Ele não sabia para que lado ia. O Deus só falou para ele: junta a tua casa, o que você tem e vai. Né? Então, ele fez, né? Quando Deus fez isso com Abrão, né? E Abrão foi, ele fez mais do que o pai dele, que se chamava Terá. Porque quando Terá saiu da casa deles, né, da região que eles moravam, era com o objetivo de ir a Canaã. Mas Terá parou no meio do caminho. Né? Então, e isso muitas vezes acontece com a gente tem um objetivo que é nosso, aí a gente para no meio do caminho, às vezes a gente se acomoda, né? Você tem um objetivo, sei lá, vamos pensar fisicamente falando, porque a gente está em época de pandemia, né? E todo mundo deu uma engordada. Então, você faz um plano na sua mente de perder 10 quilos. Aí os 5 primeiros são fáceis, né? Aí depois começa a ficar um pouco mais complicado. Aí você fala, já perdi 5, vai. Tá bom, tá melhor do que estava. Né? Isso é ruim? É sim. Né? Porque você parou no meio do caminho. Mas quando Deus chega até você e te promete algo, mesmo que você não entenda ou que você não concorde, ele sabe o que é melhor para você. A gente precisa agir, né? A gente que eu digo, todos os cristãos, né? Precisa agir, a gente tem que agir com Deus como nós agimos com os nossos filhos. Eu, por exemplo, tenho um de 23 e tenho 2 de 17. Aí, tem um determinado momento que eles acham que sabem o que é melhor para eles. Né? Aí, quando eu tenho oportunidade de uma conversa, eu falo para eles, olha, você tem 23 ou você tem 17, eu já tive essas idades, só que vocês nunca tiveram a minha. Então, eu acho que eu sei um pouco mais que vocês. Então, se eu que tenho 50 sei mais que meus filhos, imagina Deus que é eterno. Imagina aquele que escreveu a nossa história. Será que ele escreveu a nossa história? Se fosse um roteirista de cinema, ele escreveria uma história com um final triste para a gente? Não.
Não é isso. Deus, como ele é eterno, ele sabe o que é melhor para a gente. Né? E diferente, por exemplo, de Gideão, né? Que ficou assim, me dá um novelho de lã, eu quero que o novelho fique molhado e o resto seco. Ah, Deus, olha, você desculpa, mas agora eu quero o contrário, que tudo fica molhado e o novelho, sabe? Pedindo essas coisas para Deus, não, ele não falou nada. Ele só saiu, ele foi. E ele chegou à mulher, falou, mulher, vamos embora. Aí o Lokizinho, que era o sobrinho, ele falou, vamos embora também e vamos tocar a nossa vida. Né? Aí de lá eu quero falar um pouquinho mais para frente, né? Então o que foi? Deus falou com ele, ele foi. Deus fala com a gente às vezes e a gente começa a fazer carinha, a gente começa a fazer biquinho, que a gente não concorda, né? A gente fala, Deus, mas olha, eu sei que você é Deus, mas não é bem assim que eu quero, sabe? Eu sei o que é melhor para mim. Afinal, a vida é minha, né? Às vezes a gente pensa nisso, né? E Abraão, eu não estou aqui colocando Abraão num pedestal, porque ele teve erros, né? Em outras pregações, não só minhas, como dos pastores, do presbítero, esses erros foram apontados. E isso é muito importante na Bíblia, porque a Bíblia ela mostra que os homens que foram usados por Deus, eles eram homens, eles não eram super-heróis. Né? Então, eles podiam tropeçar, eles tropeçavam. Né? E então, ele mostra, né, apesar dos tropeços, o como é importante a gente focar na promessa de Deus, né? E, de novo, ela vem no seu tempo. O que Deus deseja conosco é fazer o que ele fazia com Adão no começo. Chegava o final do dia, ele descia, ia conversar com Abraão. E se não tivesse tido aquela confusão toda, ele estaria fazendo isso conosco. Nós todos estaríamos tendo conversas, né? Com Deus na viração do dia. Porque ele não quer uma obediência cega. Porque às vezes uma obediência cega, você obedece e você não compreende o porquê você está obedecendo. Mas Deus, ele nos dá condições de que nós entendamos a forma que ele quer. Ele falou, meu filho, eu quero isso de você. Entendeu? Então, não é uma obediência cega, mas é uma obediência consciente, onde nós sabemos que se foi Deus que quer fazer isso com a gente, e Ele quer isso para a gente, é porque é o melhor. A consciência é muito importante que nós tenhamos, entendeu? E aí, nós sabemos que o caminho de Deus é o melhor, né? Mas nós não vamos mostrar para o mundo, né? Com as nossas vitórias, que nós somos bons, que nós somos conquistadores, né? Eu sou um pai, né? E eu confesso que eu sou muito durão. Eu pego muito no pé dos três, né? E muitos acham que Deus é assim também. Deus é aquele tirano, né? Que fica sentado num trono no céu jogando raio em cima das pessoas, que faz o crente sofrer. Quando a pessoa se converte, que a pessoa está no primeiro amor, começa a vir o ataque, né? Do inimigo. E a pessoa fala, não, peraí, por que Deus está fazendo isso? Não é Deus que está fazendo isso. Né? O que Deus faz? Ele começa a preparar a gente. Né? Se você pega aquela parábola onde Deus pede para o profeta ir ver lá o rapaz do barro, fazendo o vaso de barro, né? Quando dá errado, ele quebra o vaso e faz o vaso novo. Né? Que nós usamos isso, né? Quando nós falamos sobre o vaso novo. Mas também, o vaso é de barro, porque o importante é o conteúdo. Naquele milagre que Jesus fez do vinho, o importante era o que estava dentro. E nós, como vasos de barro, o importante é o que está dentro da gente, que é Deus. Não o agente, né? Não nós. Nós não somos importantes. E sim o que está dentro da gente. Então, o vaso também é de barro, porque o que tem importância, o que tem valor e o que tem qualidade é o que está dentro do vaso.
né? E não adianta a gente querer, por exemplo, pilotar um avião se você não consegue nem se equilibrar para andar de bicicleta. Entendeu? E muito do que a gente pede, o que deseja, e aí os irmãos da teologia da prosperidade, eles vão querer me matar, a gente não consegue suportar. Entendeu? Então, para que Deus vai dar algo para a gente que possa ter um potencial destrutivo? Em uma empresa, só um é o presidente. São pouquíssimos diretores, e aí vai aumentando, de cima para baixo. E cada um fica no seu quadrado. Imagina se o dedão resolve falar. É, né? Alguém pode estar dando risada agora, pode parecer ridícula a comparação, mas é um pouco isso. Entendeu? Você não vai tirar o sapato para o seu dedão poder falar. Não, você tem a sua boca para isso. Né? Outro momento em que ele foi testado, Abraão, foi na separação de Ló, né? Em Gênesis 13, do 8 ao 12. E Abraão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. E Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou a sua tenda em direção a Sodoma. Desculpa. Abraão tinha certeza que Deus estava com ele, gente. Então ele não se preocupou com a beleza do lugar que o sobrinho escolheu, mas em finalmente obedecer e se apartar do sobrinho, né? Essa separação não foi consciente, foi devido ao crescimento dos dois, né? Abraão cresceu muito, Ló cresceu muito, e aí não tinha mais espaço para todo mundo. Ou seja, acontecem coisas que nós não planejamos, né? E que vão nos forçar a nos separar de alguma coisa, que nós vamos voltar, né? À vontade de Deus, né? Quando, como eu disse, eu coloquei as tentações diárias, né? Nessa mensagem, porque a gente precisa decidir diariamente se a gente vai servir a Deus ou se a gente vai continuar com a nossa vida. Entendeu? Se a gente voltar alguns versículos aqui dessa separação, a gente vai ver que quando ele entrou no Egito, né? Abrão, ele virou para a esposa dele e falou: você vai ser a minha irmã aqui, tá? E Faraó tomou Sara em todos os sentidos, tá? Vamos deixar bem claro aqui. E por esse motivo eles foram acometidos de praga. Até que o Faraó percebeu o que estava acontecendo e mandou ele embora, juntamente com os presentes que ele havia ganhado como dote, né? Pela suposta irmã. E aí, mais uma vez, os irmãos da teologia da prosperidade, eles vão ficar com raiva, por quê? Porque geralmente eles focam nas riquezas que Abraão levou. Olha, Abraão saiu com mais cavalos, com mais carneiros, com mais ovelhas, com mais não sei o quê, com mais escravos. Mas a que preço? Alguns estudiosos dizem que eles ficaram lá coisa de 5 ou 6 anos. Quer dizer, ou seja, Sara ficou 5 ou 6 anos como esposa de Faraó. Valeu a pena esse preço? Valeu a pena para Abraão ficar 6 anos sem a sua esposa? É legal você trocar a riqueza pela família, pela esposa? Tem um filme de 93 chamado Proposta Indecente, onde um casal chamado Diana e Davi, eles decidem tentar a sorte em Las Vegas, né? Aí chega um milionário e faz uma proposta. $1 milhão por uma noite com a Diana.
Eles saíram com dinheiro. Mas a vida dos dois foi destruída. Entendeu? E nós, às vezes, fazemos algo errado. Esse algo errado dá certo. Vou colocar aqui um monte de aspas. E a pessoa vai e faz de novo. Gênesis 23, 20, versículos 3 e 4. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais do que um homem morto pela mulher que tomastes, pois ela é mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela. E ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Ou seja, se cada lugar, né, Deus teve que colocar um freio aí em Abrão. Porque se cada lugar que ele fosse, ele fizesse isso, ele ia enriquecer, ia. Mas de que forma? Não é isso que Deus quer. Todas as promessas de Deus para Abraão, quem queria dar era Deus. As promessas que Deus faz para nós, de prosperidade espiritual, de prosperidade física, de prosperidade na saúde, é uma promessa para a gente. Não é para a gente ajudar. É Deus que vai fazer. Porque se fosse para nós fazermos, ele não se meteria. Vocês notem, na minha vida já aconteceu isso. E na vida de muitos dos irmãos, eu creio que também já aconteceu. Na hora que você não vê mais nenhuma saída, você fala: Deus, eu não aguento mais, toma o controle. Aí eu imagino Deus esfregando as mãos assim, ó, e falando: ó, posso? Beleza, então vamos resolver. Aí ele vai e resolve. Isso, irmãos, que Deus colocou aqui no meu coração, para poder passar para a irmã Letícia, né? É isso. Diariamente nós temos tentações. De vários tipos, viu? Não vamos concentrar só na tentação sexual, né? Aqui. Mas é uma tentação de passar no farol vermelho, é uma tentação de receber um troco a mais e não devolver para a pessoa. Né? É a tentação de passar um cheque e esperar ele voltar até ter o dinheiro para já ter a mercadoria. São várias as tentações. A gente não pode focar só em uma coisa. Mas entendam tentações como coisas que desagradam a Deus. Não vamos fazer isso. Vamos ter aquele momento com Ele, de que nós sabemos que Ele é Pai e que Ele nos quer ao lado dele. E que esse Pai, por mais duro que ele possa parecer, ele quer o nosso bem. Porque se ele não quisesse o nosso bem, ele não teria mandado Jesus. E se ele não quisesse o nosso bem, quando Jesus foi embora, ele não teria mandado o Espírito Santo. E se ele não quisesse o nosso bem, ele não vai nos levar antes da tribulação. Porque eu creio que a gente não vai ficar aqui durante a tribulação. Se Deus não nos amasse, ele não teria pedido, Jesus não estaria fazendo moradas para nós. Então tenhamos isso em nossa mente. Deus nos quer ao lado dele. Felizes, não como robôs, mas felizes tendo consciência de que nós estamos fazendo o melhor para nós estando ao lado dele. Amém? Irmã Letícia?